Galera, tudo bem? Hoje vamos corrigir nossa atividade sobre eletrostática. Vamos direto logo às nossas questões básicas, tá? Nossa primeira questão diz o seguinte: um corpo tem uma carga igual a menos 32 vezes 10 a menos 6 coulombs. Quantos elétrons há em excesso nele? Primeira coisa que a gente faz, a gente anota os dados. Q é igual a menos 32 vezes 10 a menos 6 coulombs. A carga elementar é sempre esse valor, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a equação que a gente usa é a equação da quantificação da carga, que Q é igual ao número N de elétrons em excesso, ou faltando, vezes o valor da carga elementar. Pegando a equação, a gente faz o seguinte, a gente coloca o N em evidência, já que ele quer saber o número de elétrons, e divide a carga pelo valor da carga elementar. Fazendo essa divisão, a gente tem o seguinte: 32 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Observem, quanto é 32 dividido por 1,6? É igual a 20. Menos 6 dividido por menos 19, esse valor da potência fica positivo, porque fica menos, que é divisão de potência, né? Fica negativo. E menos 19 fica positivo. Menos vezes menos dá mais, então fica menos 6 mais 19. No entanto, o nosso valor N fica 20 vezes 10 a 13ª potência. Professor, mas esse valor N não está em notação científica, então vamos colocá-lo. Ficaria 2,0 vezes 10 a 14ª potência. Elétrons em excesso. Esse é o valor da quantidade de elétrons. É um valor absurdamente muito alto, né, gente? Mas é isso aí. Bingo. Esse é o valor. Vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão também é bem simples, tá? Bem parecida. Um dado corpo é eletrizado com uma carga mais 6,4 vezes 10 a menos 6. Determine o número de elétrons em falta. Por que agora o número de elétrons em falta? Porque o valor da carga está positivo. Veja que anteriormente, lá na primeira questão, ele era menos 32. Ou seja, esse valor era negativo. Agora esse valor é positivo. Ou seja, eu tenho falta de elétrons, tá? Vamos determinar esse número de que está faltando. Usa a mesma equação anterior. N que é igual a N, Q que é igual a N vezes E. Isola o N novamente. Pegamos os dados, fica 6,4 vezes 10 a menos 6 dividido pela carga elementar novamente, que já é 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse valor da carga elementar não muda. Esse valor não muda, tá? Lembrem que eu falei na aula passada. Então, a gente ficaria como? 6,4 dividido por 1,6 dá 4. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19 vai dar menos mais 19. Então fica 10 elevado a menos mais 19. Sinal diferente, subtrai. Ficaremos com 4 vezes 10 a terceira elétrons que estão faltando. Professor, e esse valor já está na notação científica? Já, porque 4 é maior ou igual a 1 e menor que 10. Ok? Então ele já está em notação científica. Ok, galera, é isso aí. Vamos lá para a nossa terceira, no caso. Quantos elétrons em excesso tem um corpo eletrizado com carga de 16 vezes 10 a menos 9 coulombs? De novo, a equação anterior. Tá? Teremos com qual valor? Menos 9 N 16 vezes 10 a menos 9 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Ficaria menos 9 na potência mais 19, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. E 16 dividido por 1,6 dá 10. Opa, temos um 10 aqui, o que vai acontecer? Ficaríamos com que valor? Menos 19 mais 19, ficaríamos com 10 elevado a 10ª potência. Mas temos, então, o valor N seria 10 vezes 10 elevado a 10ª potência. Beleza? Beleza, professor, mas aqui tem um detalhe. Esse valor, ele
até poderia estar em notação científica, mas como 10, a potência de 10 aqui também é 1, quanto é 10 vezes 10 a décima potência? Conserva a base e soma os expoentes. Ficaria como? 10 elevado a 11ª potência. Então, no caso, ficaria como 1, porque é o número único da multiplicação, vezes 10 elevado a 11ª potência de elétrons em excesso. Um valor bem considerável. Vamos lá para a nossa quarta questão. Em que condições temos atração entre duas cargas elétricas? E em que condições eles se repelem? Gente, é bem simples as condições. Vamos explicar passo a passo cada uma delas, tá? Já expliquei na aula, mas vamos mostrar aqui a explicação bem rápida. A atração ocorre quando os dois sinais das cargas forem contrários, ou seja, positivo com negativo. Positivo com negativo, atração. Força é de atração. E quando acontece a repulsão, ou seja, quando eles se repelem, repulsão acontece quando os sinais das cargas forem iguais. Tanto faz eles serem, as duas cargas serem positivas, como as duas cargas negativas. Aí teremos uma força de repulsão entre as cargas. Isso é bem simples, só para vocês lembrarem, tá? Vamos lá para a nossa quinta questão, no caso. Desculpa, quinta. Duas esferas metálicas idênticas de cargas 2 coulombs e 6 coulombs foram colocadas em contato. Opa! Agora já entramos em outra parte do conteúdo, que é eletrização por contato. Determine a carga de cada uma após o contato. Gente, vamos lá. O que acontece antes do contato? As duas cargas têm, uma tem 2 coulombs e a outra tem 6 coulombs, ou seja, a primeira possui 2 coulombs e a segunda possui 6 coulombs. Essa figura aqui mostra elas duas entrando em contato. O que acontece durante o contato? Durante o contato, nós temos que a carga total é a carga da soma tanto da carga 1 como da carga 2, ou seja, 2 coulombs, Q1 mais Q2, temos 2 coulombs mais 6 coulombs. 2 mais 6, 8 coulombs. Esse é o valor da carga total, ou seja, das duas esferas metálicas unidas. Professor, mas ele quer a carga após um contato, então vamos separá-la. Opa, olha o grande lance. Quando a gente separa as duas cargas, a natureza ela tem que procurar o estado de equilíbrio dela. Quando a gente colocou as duas em contatos, eles somaram. Agora, para ter o equilíbrio, cada um fica com metade. Como são duas cargas em contato, o valor total era 8, basta dividir 8 coulombs pela metade, ou seja, por 2. Com a metade de 8 é 4 coulombs. Então, cada uma das cargas após o contato vão ficar com 4 coulombs, ok, gente? É isso aí. A natureza é perfeita e bela. Vamos lá. Vamos para a nossa sexta questão ainda sobre a eletrização por contato. Um corpo A com carga QA igual a 8. Opa! Que símbolo é esse? Micro. Não se esqueçam. Micro coulombs, tá? Ou seja, 10 a menos 6 coulombs. Um valor bem pequeno, tá? Então, a nossa carga QA tem 8 microcoulombs e é colocada em contato com o corpo B. Inicialmente o quê? Nêutron. Opa, se o corpo está neutro, ótimo. Corpo neutro é 0 carga, 0 coulombs. Então, quando a gente colocar os dois em contato, a carga total ficaria como? A carga de A mais a carga de B. A carga de A é 8 microcoulombs e a carga de B é 0 coulombs. 8 mais 0 dá o próprio 8. Só que agora a gente uniu as duas cargas, colocou em contato. Quando a gente separar, não vai ser como antes. Primeiro eles entraram em equilíbrio, se somaram. Agora, quando a gente separar, vai acontecer o caso anterior. A gente vai dividir a carga igual para os dois. 8 dividido por 2, 4. QA, que é 8 dividido por 2. Que na verdade, ele quer saber o valor da carga, né? O valor da carga QA, mas também vai ser o mesmo valor da carga QB.
Então ficaria 8 dividido por 2, que vai dar 4 microcoulombs. Esse é o valor da carga QA, que também é o valor da carga QB. Tá novo valor de QB que antes era neutro. Okay? Vamos lá para a nossa sétima questão. Existem 4. Essa aqui é um pouco mais complicada, mas também dá para fazer, gente. Vamos lá. Existem quatro esferas metálicas com cargas. A primeira, X, 2 coulombs. A segunda esfera, Y, menos 1 coulomb. Opa, olha isso negativo. Isso vai ser importante, hein? A terceira, Z, 4 coulombs. E a quarta, W, igual a menos 3 coulombs. Olha o sinal negativo. Isso é bem importante para as nossas contas. Foi feito os seguintes contatos. A gente vai fazer passo a passo, tá? O primeiro contato foi colocado em contato X com Z, depois Z com W e finalmente X com Y. A questão pede o seguinte: calcule a carga de cada uma das esferas após os 3 contatos. Ou seja, ele quer a carga final de cada uma das esferas após todo esse processo de eletrização por contato aí. Então vamos lá. É bem fácil. O primeiro passo é o seguinte: primeiro ele faz o contato de X com Z. Valor de X. Eu botei, não carga total, eu botei carga XZ, que é a carga total entre o contato dos dois. 2 coulombs, que é a carga de X, mais 4 coulombs, que é a carga de Z. 2 mais 4, 6. Logo, após esse contato, quando a gente separar duas cargas novamente, QX vai ter a metade de 6, né? Que vai ser 3. E QZ também vai ter a metade de 6, que vai ser 3 coulombs. Ótimo, então guarda. Cada uma das cargas agora tem 3 coulombs. Qual foi o segundo processo? Ele colocou em contato Z com W. Carga total QZW é 3 coulombs, que é a carga de Z. Correto? Que é o novo valor após o contato inicial. 3 coulombs, está aqui o Z. Tá? Mais menos 3 coulombs, que é a carga de W. Opa! Mais vezes menos dá menos. Então, agora nós temos o que valor? Nós temos 3 coulombs menos 3 coulombs e vão entrar em equilíbrio. A questão é, gente, não se esqueçam, as cargas têm que entrar, quando elas fazem o contato, as cargas se equilibram entre as duas esferas metálicas, tá? Então, o que acontece? 3 menos 3, 0 coulombs, ou seja, a carga total ficou 0. E se a gente dividir, 0 para um, 0 para o outro. Ou seja, as duas cargas ficaram neutras após o segundo processo. Então, vamos ao terceiro e último processo, correto? O que é o terceiro e último? Ele coloca X em contato com Y. O que aconteceu? Que X e Y, que é a carga total entre contato, X tem 3 coulombs e Y tem menos 1 coulomb. Opa! Mais vezes menos, menos. 3 coulombs menos 1 coulomb dá 2 coulombs, que é a carga total do contato das duas esferas, do sistema de contato. Após a separação, divide metade para cada uma delas. Ficaria como? Cada uma das cargas ficaria com QX 2 coulombs por 2, que dá 1 coulomb. E QY também 2 coulombs por 2, que dá 1 coulomb. E a pergunta nossa é o seguinte: daí temos que as cargas possuem novos valores. Quais são? QX vai ser 1 coulomb. QY também 1 coulomb. QZ 0 coulomb. E QW 0 coulomb. Ok? Esses são os novos valores das cargas após os 3 contatos. Vamos agora para a nossa oitava questão. A nossa oitava questão já é um passo mais à frente, já é sobre a força de atração ou repulsão entre as cargas, ou seja, a força coulombiana, que eu expliquei para vocês na aula. Ok, ele quer a força elétrica entre as cargas, tanto faz ela ser de atração ou de repulsão. Então vamos lá, duas cargas de 8 vezes 10 a menos 4 coulombs e a outra de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, já estão separadas por uma distância de 6 metros. Nossa, que distância, hein? 6 metros é muito. No vácuo.
Calcule o valor da força de repulsão entre elas. Vamos lá, gente. Apesar de a gente achar que esses valores são pequenos, eles não são tão pequenos, tá? Os dados, a gente colhe Q é igual... Colocamos os dados de Q, Q1 ou Qzão, Qzinho, tanto faz. A distância entre eles, que é de 6 metros. A força elétrica é o que a gente quer calcular. E a constante eletrostática colombiana está aqui, ó. 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. 9 vezes 10 a nona. Isso é um valor bem significativo, gente. O que a gente vai fazer primeiro? Usa a equação da força elétrica de Coulomb, que a força elétrica é igual a K vezes o módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado. Inversamente proporcional à distância. Como essa distância é de 6 metros, essa força deve ser pequena. Substituindo os valores, valor de K, 9 vezes 10 a nona, Qzão, 8 vezes 10 a menos 4, e Qzinho, 2 vezes 10 a menos 3. E a distância? 6 metros ao quadrado. Então vamos lá. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 9 dá 144. Mas vamos lá. E 6 ao quadrado, 36. Professor, e as potências? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base e soma os expoentes. Menos 4 mais menos 3 dá menos 7. Conservei ainda esse valor. Vamos ao próximo passo. 9 vezes 16, 144. 10 a nona vezes 10 a menos 7. Não, repetindo. 10 a nona vezes 10 a menos 7. Potência de mesma base multiplicadas. Conserva a base e soma os expoentes. Olha esse negativo. Cuidado. 9 mais menos 7 vai dar 9 menos 7, que dá 2, ou seja, 10 ao quadrado. 144 por 36. 4, gente. 4 vezes 10 ao quadrado. Gente, tá em notação científica? Tá, mas o que é 4 vezes 10 ao quadrado newtons, que é o valor da força elétrica? É a mesma coisa que 400 newtons, um valor ainda bem significativo para duas cargas, ou seja, as cargas vão se repelir com uma força de 400 newtons, par de ação e reação. Se elas forem aceleradas, elas vão acelerar, usar a segunda lei de Newton para ser aceleradas, ok? Uma força de 400 newtons dá uma aceleração até significativa. Vamos para a nossa questão. A distância no vácuo, a que distância no vácuo deve ser colocadas duas cargas positivas iguais. Vamos lá, gente. Duas cargas positivas, força de repulsão, hein? Para que a força elétrica de repulsão entre elas tenha uma intensidade de 10 newtons. Aqui ele quer saber, olha, já deu o valor da força, 10 newtons. Deu o valor das duas cargas, 10 a menos 4 coulombs. Ele quer saber a que distância elas devem ser colocadas. Então, vamos aos dados. Qzão, os valores são iguais. Distância, interroga. A força de 10 newtons e não é no vácuo? Então, o valor da constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado. Então, vamos usar aqui a equação novamente. A equação de Coulomb. Força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam. Como ele quer esse d ao quadrado, eu poderia isolar logo, mas eu preferi substituir os valores e no final fazer essa transformação. O valor da força é 10, substitui o valor da constante e os valores das cargas. Substituindo os valores, temos 10 newton igual a 9 vezes 10 a nona. O valor das cargas são iguais, dividido pela distância ao quadrado. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4 dá, conserva-se a base e soma os expoentes. Né? Menos 4 dá menos 8. Menos 8, eu esqueci de colocar aqui, mas vamos lá, menos 8, que eu fiz direto, tá? Menos 8, repetindo,
Menos 8, esse valor está aqui. Menos 8 mais 9 dá 1. 9 menos 8 é igual a 1. Eu fiz direto, 10 a nona, o 10 a menos 4 e o 10 a menos 4. Fiz direto, fica 10. Ou seja, 10 a primeira é a mesma coisa que 10. Então a gente fica com 10 que é igual a 9 vezes 10 dividido por d ao quadrado. O que a gente faz agora? Faz o inverso. Aplicando o meio pelos extremos, eu teria d ao quadrado vezes 10, que é igual a 9 vezes 10. Mas sejamos mais espertos. Basta trocar de posição o d ao quadrado com esse 10 aqui, ó. Lindo, Diego. Então ficou como? D ao quadrado igual a 9 vezes 10 dividido por 10. Contendo 10 dividido por 10 é igual a 1. Como 1 é o número neutro da multiplicação, 9 vezes 1 é igual ao próprio 9. Então ficaríamos com d ao quadrado igual a 9. Mas ele não quer d ao quadrado, ele quer t. Um número elevado ao quadrado igual a 9. O que a gente faz? A gente tira a raiz dos dois membros. A raiz de d ao quadrado é igual ao próprio d. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então a nossa distância seria de 3 metros. Bem simples. A distância entre as duas cargas teria que ser de 3 metros para que tudo isso que a questão falou aconteça. Ok? Vamos lá para a nossa 10ª questão. A 10ª questão também usa um pouco da lei de Coulomb. Vamos lá. O corpo eletrizado que positivo produz num ponto P um campo elétrico de intensidade 2 vezes 10 a menos 5 Newton por Coulomb. Calcule a intensidade da força produzida numa carga positiva que é igual a vezes 10 a menos 6 coulombs colocada em um ponto P. Não tem muito a ver com a lei de Coulomb, mas a lei de Coulomb deduz um pouco essa equação do campo elétrico, mas as duas têm relação, tá? O que eu posso mostrar para vocês é o seguinte. Como resolver essa questão? Primeiro a gente vai fazer o seguinte, anota os dados do campo elétrico que ele deu, que é, chamamos o campo elétrico de E, que é igual a 2 vezes 10 a quinta Newton por coulombs. A força elétrica é, descobrir, e a carga Q, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Qual é a equação que a gente usa, professor? A gente usa a equação mais simples entre elas, que é o seguinte, força elétrica é igual ao módulo da carga que é colocada neste ponto P vezes o próprio campo elétrico. Professor, então é assim que a gente descobre o valor do campo elétrico quando a gente quer descobrir um ponto. Esta carga aqui, que ele diz que é positiva, essa carga aqui, ela está gerando o campo nesse ponto P. Quando a gente quer descobrir o campo elétrico, o valor do campo elétrico nesse ponto P, a gente coloca uma carga de prova que nós chamamos de Qzinho, tá? Esse Q minúsculo. A gente coloca a carga nesse ponto P e a gente descobre, além de existir a força elétrica entre a carga de fonte, que é a carga que gera o campo, e a carga Q de prova, a gente descobre o valor do campo nesse ponto P, que ele cai com a distância. Da mesma forma que a lei de Coulomb também cai com a distância, que a força entre as cargas também diminui com a distância, o campo elétrico também diminui com a distância, quanto mais distante o ponto eu escolher da carga que está gerando o campo. A equação que a gente usa é bem simples. Força elétrica é igual ao módulo da carga vezes o campo elétrico. Ok? Então vamos lá. Substituindo os valores. Força elétrica é igual a 4 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a quinta. A força elétrica ficaria de 8 vezes 10 a menos 1 Newton. Ou a mesma coisa que 0,8 newtons. Uma força elétrica bem pequena para uma distância bem considerada. A gente pode perceber que essa distância é bem longa. Até porque o valor da carga não é tão, o valor do campo não é tão baixo assim. Não é que o valor de campo é tão baixo, professor. Ok? Vamos lá. Vamos para a nossa 11ª questão. A 11ª questão é só para vocês, se eu não me lembro, recordo, para vocês falarem um pouco sobre a indução magnética, a indução elétrica, tá? Magnética é aulas futuras. Descrever de forma clara e sucinta como se dá o processo de eletrização por indução eletrostática ou por indução eletrostática. Vamos lá. Eu escolhi aqui duas figuras que eu tenho
aqui no meu banco de figuras que eu peguei na internet. Então vamos lá. Aqui eu consigo mostrar para vocês o que acontece no processo de indução. Lembrar, gente, quando a gente vai fazer indução eletrostática, as duas esferas ou as duas barras, ou o que é que seja que a gente quer eletrizar, elas não entram em contato. Elas são apenas aproximadas. E quando a gente, ó, nessa primeira figura aqui, ó, quando a gente aproxima uma esfera A de uma esfera B, o que acontece? A gente percebe que pela força elétrica entre as cargas, as cargas positivas ficam do lado esquerdo e as negativas ficam do lado direito, porque elas são atraídas por esse corpo B que está eletrizado positivamente. Ele está com falta de elétrons. E este outro A possivelmente estava neutro. O que está acontecendo aqui, professor? É porque o corpo B, por indução elétrica, vai produzir eletrização nesta carga A, por indução eletrostática. As cargas positivas atraem carga negativa para a direita e as positivas são afastadas pelas próprias positivas do corpo B. O que aconteceu? Negativos para um lado, positivos para o outro. Aí o que o ser humano vem? Coloca um aterramento aqui, ó. Esse fio de aterramento que é isolado é colocado. E o que acontece? Essas cargas positivas tendem a se equilibrar com o aterramento, com as cargas negativas da terra, do solo. Então, a mesma quantidade de elétrons que vai se movimentar para se equilibrar com essas cargas positivas tem que ser a mesma, tá? Então, depois ficaria como? O corpo A ficaria eletrizado negativamente e o corpo B continua com o mesmo valor, só que positivo. Na indução é assim, sempre assim, com cargas contrárias. Olha essa outra figura. Duas cargas, coloquei dois corpos A e B neutros em contato, na figura A. Aproximei uma barra eletrizada negativamente. Ou o que aconteceu? Ela atrai as cargas positivas para a próxima e repelem as cargas negativas, ou seja, está longe. Após isso, o que é que a gente continua? A gente, na figura C, a gente deixa ainda a barra próxima, porque ela está induzindo, está atraindo as cargas positivas e repelindo as cargas negativas, e afastamos as duas esferas. Olha o que acontece. A carga A fica eletrizada positivamente com o sinal contrário da própria barra, e as cargas negativas que tinham ido lá para a extremidade de B, após separadas, ficam em B. Continuam lá em B. Então o corpo B ficou eletrizado negativamente. Então olha o que aconteceu. A positivo, B negativo. Onde é que a gente vê isso? Depois que a gente afasta bem as cargas, eles ficam assim, ó, equilibrados lá pela superfície. Cargas positivas, carga negativa. Na verdade, falta de elétrons no corpo A e elétrons em excesso no corpo B. E com isso a gente consegue entender um pouco da indução eletrostática. Lembrem, gente, na indução eletrostática, se for com dois corpos, um eletrizado e o outro neutro, sempre na indução eletrostática, os corpos ficam com sinais contrários. Um fica com excesso de elétrons e o outro fica com falta de elétrons. Vamos lá para a nossa 12ª questão. Na 12ª questão, eu só pedi para vocês explicarem por qual motivo os caminhões que transportam combustível possuem corrente metálica que toca o solo constantemente. Gente, como a gente sabe que é caminhão de combustível, tá? Esses combustíveis são inflamáveis, ou seja, podem incendiar facilmente. Esses caminhões que carregam os combustíveis são todos feitos de metal, e o metal a gente sabe que quando é em atrito ele pode ficar carregado. E o que acontece então, professor? Gente, o que acontece é o seguinte: se ele ficar eletrizado, o tanque de combustível, como os combustíveis são inflamáveis, ele pode causar problemas ou até mesmo explosões ou entrar em combustão. Essa corrente, na verdade, em contato com o solo, é ela que faz o famoso aterramento para deixar sempre as cargas lá do tanque de combustível, deixar sempre o tanque de combustível neutro. Quando o tanque entra em contato com o ar, ele vai ser eletrizado, principalmente se estiver em alta velocidade.
ele vai ser eletrizado. Quando ele é eletrizado, quando o carro toca, ó, quando ele vai parando, essa corrente chega a trocar no chão, esse corpo, ou esse combustível, ou esse tanque de combustível, na verdade, vai ficar em equilíbrio novamente, porque as cargas vão se movimentar. Ou seja, o que vai acontecer? Ele continua neutro novamente. Como houve a eletrização de contato do tanque com o ar, a corrente faz essa questão do equilíbrio. Ela faz com que os elétrons se movimentem e o corpo fique negativo, e o corpo fique neutro novamente, o tanque fique neutro novamente. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Isso aí mais ou menos que eu queria postar para vocês. Espero que vocês entendam. Um abraço.